Boa noite, amados, graça e paz. Uma alegria novamente estar com vocês. Agora eu não sei até quando, mas estaremos aqui com vocês. Abram suas Bíblias lá em 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dos versos de 3 a 11. Já para avisar, estou reaproveitando o estudo, nós demos para os nossos jovens anteriores, e lá do Cauamé, e não tem bem um teor de mensagem, então a gente vai tentar trazer, transformá-lo numa mensagem. Já explicando, eu tenho participado do curso essa segunda vez, do Prega Palavra, mas eu ainda não tenho, como é que se diz, a mesma facilidade ainda que o nosso pastor, de fazer a pregação como ele tem feito, o lectio contínuo. Eu fiz, mas de uma maneira um pouco diferente que a gente aprendeu no Palavra da Vida, Mas a gente vai, assim que a gente, conforme vai o tempo, a gente vai pegando isso aí, tá bom? Mas não deixa de ser uma exposição também, amém? Então, 2 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam ignorantes, inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em primeiro lugar, nós pegamos como um tema, a carta de 2 de Pedro, como a urgência da conquista espiritual. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, um dos maiores problemas que nós percebemos quando nós estamos acostumados, na igreja é justamente isso. Se você percebeu, parou para perceber, e principalmente avaliar não só a sua vida, mas a vida de repente da sua família, dos seus filhos, aqueles que no momento da sua conversão, depois da sua conversão e durante a sua conversão. Nós vemos que nós temos pelo menos esses 3 momentos, ou um quarto momento que é onde você entende aquilo que o Senhor realmente deixou na sua palavra e você volta de novo àquele primeiro amor. Entenda isso. Então, uma das coisas que nós entendemos é justamente isso. Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente parece que nos é tirado um medo, um temor, E aí nós buscamos realmente viver uma vida espiritual aonde nós não nos incomodamos de que quando as pessoas nos chamam de crentinhos,
né, de espirituais, né, agora só quer ser o crente. Nós não incomodamos por isso, porque isso não nos incomoda. Porque nós estávamos vivendo uma vida diferente, né, uma vida totalmente desgarrada, e quando Cristo nos resgata, o que acontece? Nós queremos simplesmente cada vez mais ensinar, mostrar aquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, né, uma dica para a equipe de missões e evangelismo, né, procure geralmente os novos convertidos, né, para você levar para aquilo que está sendo feito, né, com os venezuelanos ali. Então, uma das coisas que a gente percebe é isso, é esse ímpeto que a pessoa ela perde, né, ela tem, né, devido a ela perdeu aquele medo. Mas conforme ele vai amadurecendo espiritualmente, conforme ele vai crescendo, né, nas escrituras, crescendo naquilo que ele vem ouvindo, né, seja nas escolas dominicais, nos pequenos grupos, seja o grupo de vida, seja nas pregações. Quando nós entendemos tudo isso, parece que, em vez de nos ajudar a continuar com esse ímpeto, parece que vai nos esfriando, né? A nossa vida parece que vai se esfriando, a nossa vida espiritual, porque parece que ainda por causa que nós não temos esse conhecimento, mas apenas daquilo que Cristo fez, que foi me resgatar do lamaçal do pecado onde eu estava vivendo. E isso é maravilhoso para a minha vida, mas parece que conforme nós vamos aprendendo de Cristo, conforme nós vamos aprendendo das Escrituras, o que acontece na nossa vida? Parece que nós vamos nos esfriando, né? Mas o problema não é nem tanto a questão do aprendizado. O problema é quando nós passamos agora a olhar as Escrituras, mas principalmente a olhar com o olhar, não um olhar que você vai aprender das Escrituras para si, mas olhar para as Escrituras e perceber a vida do seu irmão. Olhar para a vida do seu irmão, como se você estivesse mudando o seu foco, né, que seja Cristo, as Escrituras, e passa a olhar a vida do seu irmão. E você vê aquele seu irmão que é muito antigo na fé, ou até mesmo que é um pouco mais experiente do que você na fé, e você começa a enfraquecer, você começa eu estou vendo que o irmão não é tão assim como eu logo no início. E aí você começa esfriando, e você de repente tem contato com alguns irmãos, ele fala, irmão, calma, né? Não seja um trator que vai desbravando a estrada, que vai simplesmente abrindo o caminho. Seja aquele que vai colocando asfalto devagarzinho, né? Aquela máquina de asfalto que vai colocando asfalto devagarzinho depois que tudo já está pronto. Não seja isso, porque esse é o nosso trabalho como cristão. E aí você acaba, né, perdendo aquele ritmo, né, que você estava vivendo de uma busca frenética por uma espiritualidade, né, muito grande com Deus. Não que isso seja ruim, isso é bom. Mas o problema é que essas influências que muitas vezes nós passamos a ter dentro da própria igreja acaba por estragar a vida do novo convertido, ou a vida daquele que está querendo realmente viver uma vida espiritual com Deus. Não que ele seja taxado como o espiritual da igreja, né? Ou o teólogo, nada disso. Mas é porque ele está buscando uma vida, uma espiritualidade melhor do que aquilo que ele já vivia lá no mundo. E uma das coisas que a gente percebe, e a pessoa vai enfraquecendo, depois ele começa a ser aquele irmão, né, que falou assim, vai com calma, você começa a viver isso. Né? Vem um novo convertido, você está sendo igual a mim no início, mas agora vou fazer o seguinte, irmão, vá com calma, né? Não vai dessa maneira. Olha, tem muita gente para evangelizar aqui, por que tem que ser você? Né? Por que você está tão preocupado com as pessoas que estão lá no mundo? Né? Olha, eu também tinha a mesma coisa com você, mas depois que eu aprendi que daqui que Cristo volte, né, daqui que as coisas aconteçam, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se mais pessoas vão estar realmente, né, porque nem todos da igreja querem evangelizar, nem todos da igreja querem fazer missões, nem todos da igreja querem pregar a palavra de Deus, e nem todos da igreja são tão espirituais assim como você acha. E depois da sua vida, quando parece que você está tão enfraquecido espiritualmente com esse tipo de pensamento, e Deus vem e justamente resgata, né, aquela
a sua vida anterior, justamente fazendo com que você volte, né, não só ao primeiro amor, mas que você volte justamente a ter aquela vontade, aquela experiência que você estava tendo logo no início. Esse é os nossos 4 passos, praticamente, de uma vida religiosa. Mas você pode evitar, de repente, de estar num desses passos. Simplesmente continuar no primeiro e já pular para o último, no quarto. Continuar com a sua vida espiritual saudável. E uma das coisas que nós vemos aqui, a questão de 2 Pedro, é justamente isso. A urgência da conquista espiritual. Parece que viver uma vida espiritual saudável, viver uma vida espiritual, como seria a palavra, fervorosa, pastor, essa palavra não cabe a nós porque nós somos batistas. E quem disse que essa palavra é pentecostal? Quem disse que essa palavra não é para batista? Essa palavra é bíblica. Se o próprio apóstolo Paulo deixou justamente essa palavra, o próprio Jesus deixou essa palavra, né, por que não nós vivermos essa vida, né, espiritual que seja justamente fervorosa? Uma das coisas que parece que nós não estamos nem aí para uma vida espiritual fervorosa. Eu quero continuar no meu conforto, eu quero continuar na minha vida conforme eu estou vivendo, porque isso é melhor. Eu estou fazendo a minha obra, né? Eu estou dando meu dízimo, eu estou cooperando com missões, eu estou dando minhas ofertas, eu tenho limpado o templo, brincadeira, não é o templo, né? O salão de culto, né? Tenho limpo esse salão de culto junto com outras pessoas, eu tenho feito alguma coisa, eu tenho um ministério na igreja. Mas então eu não preciso viver essa vida espiritual como o pastor está falando aí. Mas quem disse que nós não precisamos viver essa vida espiritual como eu estou colocando aqui? A gente percebe que o avivamento, principalmente seja dos pais da igreja, dos mártires principalmente, foi por causa que eles entenderam a importância de uma vida espiritual com Deus. E a gente sabe que a importância dessa vida espiritual não é só leitura bíblica, é oração, é aprendendo cada vez mais de Deus com todos os recursos que nós podemos aprender. Mas principalmente ter uma vida de devoção, de obediência a esse Senhor, a qual nos chamou para isso. E uma das coisas que nós vimos no texto, que nós fomos chamados para quê? Para que nós fomos chamados? Em primeiro de tudo que nós vamos aprender aqui é a questão do chamado para uma obediência. E algo que muitas vezes isso não tem se cumprido nas nossas vidas. Se você voltar um pouquinho, né, e você vai perceber na sua vida que, olha, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu fui desobediente diante do Senhor? E você olha para a sua vida, você tem, vamos dizer assim, de 10 por 1, você vai ter 9 que você desobedeceu e 1 que você obedeceu. E agora? Agora você avalia toda a sua vida e você percebe, será que eu realmente tenho vivido uma vida de obediência? Eu tenho vivido uma vida de realmente mostrando que eu realmente sou convertido? Que Cristo fez uma obra realmente na minha vida? Algo que nós precisamos parar para pensar, principalmente nesses últimos tempos que nós temos vivido. Muitas igrejas crescendo, mas como já foi falado, já foi pregado aqui, né, a questão de uma extensão muito grande, mas profundidade pequeníssima. E tudo isso por quê? Por causa que as pessoas não estão aprendendo a viver realmente uma vida espiritual moldada pelas Escrituras, mas de acordo com aquilo que eles acham que é uma vida espiritual. Muitas vezes o nosso manual de vida não é consultado. E por isso, cada vez mais nós caímos, né, na nossa vida espiritual, nós simplesmente declinamos e isso fica difícil de nós voltarmos depois. Né? A não ser com muita ajuda, com muita dedicação mesmo, para nós voltarmos isso, com mudança de hábitos, para que possamos viver uma vida espiritual realmente saudável. Então, uma das coisas que nós colocamos aqui, a questão de 2 de Pedro, é justamente que o tema da carta, né, é como a urgência da conquista espiritual, ok? E o texto-chave que nós pegamos foi justamente o versículo 18 do capítulo 3, ok? Então, já vou deixar aqui o texto dizendo o seguinte, a partir do verso 17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se
para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. E aí vem o nosso texto: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nesse texto-chave que nós temos pego, justamente para basear justamente essa ideia, né, de numa busca de uma vida espiritual saudável. Nós temos também um texto de João 17, versículo 3, que diz o seguinte, deixa eu ver se ele está aqui, não está. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós buscamos a viver justamente isso, né? Conhecer a Deus constantemente nas nossas vidas. E quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais realmente nós fomos transformados pela palavra por meio do Espírito Santo, né? Ou pelo Espírito Santo por meio da palavra, nós vamos ser realmente cristãos saudáveis, viver uma vida saudável para Deus. Então, continuando aqui, no verso de 3 a 4, diz o seguinte: se de fato, segundo a de Pedro, foi escrito para combater um gnosticismo incipiente, né, ou embrionário, o apóstolo talvez esteja insistindo em que os conhecimentos detidos nos círculos apostólicos eram totalmente satisfatórios para as necessidades espirituais. O que quer dizer com isso? Justamente que nenhum conhecimento secreto e esotérico, misterioso ou oculto é necessário para a salvação. Apenas as Escrituras, apenas aquilo que nós aprendemos do próprio Deus pela sua própria palavra, ok? Então, nesse verso de 3 a 4, nós vimos justamente a capacitação divina, né, para as nossas vidas, para continuarmos vivendo essa vida espiritual saudável. E como um tema justamente dessa palavra, nós colocamos sobre a exortação ao crescimento nas virtudes cristãs, né? Então, Deus põe à disposição, mediante o conhecimento que adquirimos dele, tudo de que necessitamos espiritualmente, como ele fala aqui nos versos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se nós pararmos pelo menos para olhar esse primeiro versículo aqui, né, nos deu tudo de que necessitamos para a vida, através da sua palavra. Mas uma das coisas que a gente percebe na vida de muitos cristãos é justamente que a maioria tem buscado, né, uma vida espiritual diferente daquilo que as Escrituras oferecem, né? Buscando outros meios para se aproximar mais de Deus, buscando outros meios para mostrar que é fervoroso, para mostrar que tem uma oração bonita, para mostrar que realmente vive uma vida com Deus, mas tudo isso é só para colocar à mostra, né? Não serve para nada, não serve para edificação, não serve para mudança de vida, não serve nada para isso. É como simplesmente você pintasse um quadro muito bonito e atrás ter uma tela toda manchada. Muito manchada, mofada, mas você compra uma tinta, uma lixa, você lixa, né, compra uma tinta boa, antimofo, mas o mofo ainda vai continuar ali. Não tem como tirar. Sabe aquela parede quando você pinta e pinta e pinta e quando ela tem uma mancha de água ou mancha d'água, né? Você pinta, pinta, pinta e parece que essa mancha, mesmo depois de lixada, parece que ela ressalta de novo, né? Então você não tem como, a não ser colocar uma cerâmica na parede ou colocar uma outra, né? Tirar a parede e colocar outra parede de volta, o reboco e assim por diante. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida espiritual assim, né? Por fora é muito bonito, é muito tranquilo, é muito lindo para se viver, mas e por dentro? E por dentro. E aquilo que... esqueci do nome do rapaz agora. Max, né? Aquilo que o Max colocou depois da sua ministração aqui, depois do que ele cantou, ele falou: Senhor, que tudo isso seja
verdade em nossas vidas. Eu não sei como vocês escutam isso e de repente, isso é apenas uma palavra para simplesmente terminar um louvor. Não, não é simplesmente uma palavra para terminar um louvor. É uma palavra que realmente vai nos trazer seja uma reflexão mais profunda que, poxa, de tudo aquilo que eu cantei, isso é verdade realmente na minha vida? Nós temos que parar para avaliar músicas lindas, letras lindas, maravilhosas e tudo mais, independente de quem está tocando e cantando, mas independente de tudo isso, nós olhamos para isso, nós realmente sabemos aquilo que nós estamos cantando? Se você é daquele que simplesmente, não, o importante é a palavra de Deus, eu não quero saber dos louvores, eu não quero saber das letras da música, se não tivesse música para mim é melhor ainda. Né? Só oração, leitura bíblica, pregação, explicação, oração de novo, nós vamos para casa. Só que as escrituras é pregada de várias maneiras. Seja quando eu olho para a vida do meu irmão, né? Seja quando eu toco, seja quando eu canto, seja quando eu reflito na letra que eu estou cantando. E muitas vezes nós cantamos, estamos tão automático que nós estamos cantando a letra ali, mesmo que de repente esteja alguma palavra errada e nós conseguimos cantar certo. Você já percebeu isso? Porque nós não estamos preocupados com o que realmente nós estamos cantando. Nós só queremos cantar porque é lindo, maravilhoso. Mas quando estamos preocupados com aquilo que nós estamos cantando, nós refletimos naquilo que cantamos. Porque vem da palavra de Deus. E isso vai também servir para a edificação da nossa vida. Então, por isso que nós vemos que Deus, ele capacita, né, a capacitação divina para as nossas vidas é justamente para isso. Deus põe à disposição, mediante o conhecimento que adquirimos dele, tudo de que necessitamos espiritualmente. Então não é necessário outra coisa além daquilo que ele já nos deixou. Nós aprendemos também dentro desse texto o seguinte: por elas, né, por essas palavras, por essa capacitação, a natureza dessas promessas depreende, ou deduz, conclui, das palavras que se seguem, a participação na natureza divina e o escape em relação à corrupção mundana. Participantes da natureza divina. Não que os cristãos se tornem divinos em algum sentido, apenas quer dizer que Deus habita em nós mediante o seu Espírito. João 14, 16 e 17. Nossa humildade e sua divindade, bem como a personalidade humana e a divina, permanecem inconfundíveis e separados. Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo humano, continuo sendo servo, mas essa junção da capacitação divina de Deus na minha vida como servo dele, como filho dele, vai fazer com que eu viva uma vida, né, espiritual crescente e não simplesmente uma vida estagnada naquilo que nós já estamos. Você já pensou muitas vezes, por exemplo, essa música que nós cantamos, Um Menino Nasceu, né, e um Filho se nos deu, essa música cantada no original, eu não tocaria na igreja. De primeiro momento, quando eu escutei a música, eu disse, nada a ver essa música. Eu já passei para outra música porque não gostei. Por quê? Querendo ou não, os meninos até cantaram melhor do que o próprio autor. Não gostei, né? E muitas vezes, quando nós avaliamos isso, não gostei da voz do cantor. Só que nós esquecemos de olhar o que ele está cantando. Isso eu quero dizer porque quando nós olhamos algumas músicas antigas, de vez em quando eu entro no YouTube para ver a questão daquele meia hora do João Alexandre, e de vez em quando ele vem trazendo outros músicos e ele fica relembrando músicas antigas. Né? Logo no início do Vencedores por Cristo, logo no início do Grupo Elo, logo no início de muitos outros grupos, e ele coloca, mostrando alguns autores, né, que já passaram, já morreram, né? Mas uma das coisas que ele vem mostrando, ele vem resgatando, trazendo, pelo menos nesse programa, músicas boas. Não só música, mas principalmente letras, que quando você para escutar numa conversa que ele tem com o Estênio Márcio e Diego Venâncio, ele fala que um dos maiores problemas hoje
é porque as pessoas não param para escutar a música e principalmente não param para entender o que se está cantando. Eles não param para avaliar a letra de música. Eles querem saber de outras coisas e isso aqui não se quer saber mais. Uma das coisas que a gente percebe, irmãos, justamente assim é justamente nas Escrituras. Quantas vezes você já leu a Bíblia todos os anos, durante os anos da sua vida? Pastor, em janeiro eu vou ter que começar a ler de novo as Escrituras, porque o pastor todo ano coloca e diz que você está lendo a sua Bíblia e eu tenho que ler pelo menos para cumprir tabela. Será que é assim que nós estamos vivendo? Ou nós estamos realmente lendo as Escrituras porque cada vez que eu leio eu encontro coisa nova? Mesmo que eu já li mais de 20 vezes, mais de 50 vezes e assim por diante. Agora, o que adianta também cumprir tabela, ler por ler e não deixar as Escrituras transformar a sua vida? A busca de uma vida espiritual saudável depende muito também da sua determinação e principalmente do seu esforço. Tudo depende do nosso esforço. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, até mesmo para nós levantarmos do nosso lugar e ir buscar um copo d'água, e beber e depois voltar de novo, vai depender de um esforço. Né? Agora, muitas vezes, para isso nós não temos preguiça. Para satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas o interessante é que a principal necessidade, nós não temos esse desejo. Né? Que é justamente cada vez mais buscar ler as Escrituras para que ela realmente mude a nossa vida, o nosso coração. Então, nessa capacitação divina, Deus, mediante sua excelência interior e exterior, nos faz grandes promessas. Então, como nós já colocamos que a participação da natureza divina é justamente que nós continuamos, né, sendo homens, Deus continua sendo Deus, mas essa junção faz com que nossa vida seja justamente santificada a cada dia mais. Nós vamos ver justamente do versículo 7 em diante o seguinte: por isso mesmo, vocês empenhem-se, associai, acrescentai, que é essa a questão do se empenhar, né? Pedro insiste que esses jovens crentes a que prossigam passo a passo na sua graça divina. Ele lhes diz que coloquem toda a diligência no seu andar na graça. E o que é justamente esse andar na graça de Deus? Ou andar debaixo da graça de Deus? Pelo menos por alto, bem por alto, eu vou dizer para você o seguinte: é simplesmente andar sendo dependente constantemente do Senhor. E nessa dependência, que eu vou continuar andando debaixo da graça, pela graça do Senhor, a minha vida vai ser edificada, né? A minha santificação vai ser crescente e eu simplesmente não vou conseguir estagnar na minha vida espiritual. Busquemos justamente viver como eu posso dizer, viver nessa graça, né? Então, associai, acrescentai com a vossa fé a raiz da vida cristã, a virtude, né? Em vossa fé adquiram um amplo suprimento de excelência cristã básica. Esta excelência é a qualidade de alguém que diligentemente pratica os rudimentos, os elementos básicos e as implicações de sua chamada. Uma das coisas que eu tenho conversado com um amigo meu, eu até falei numa outra pregação sobre ele, aqui, ele tem colocado, há muito tempo, eu tenho tocado, ele é contrabaixista, e ele falou assim, eu comecei a pesquisar muita coisa, ele falou assim, teve uma hora que eu parei, e ele dizendo, eu parei e eu falei assim, cara, eu preciso voltar ao início de tudo, né? Eu preciso ver aquilo que é básico para que realmente eu consiga fazer aquilo que eu quero fazer no contrabaixo. Se no instrumento, na música é assim, imagine na nossa vida cristã. Parece que nós começamos a viver uma vida teológica, né, e esquecemos do básico da vida teológica.
e começamos a discutir sobre muitos outros assuntos, e cada vez que você discute, parece filósofo, né? Cada vez que você discute, cada vez vem mais perguntas do porquê, mesmo que o porquê seja respondido, vem outro porquê que você respondeu. Quando nós olhamos tudo isso, nós percebemos que parece que nada sacia a nossa vida. Mas uma das coisas que a gente percebe é a questão dessa virtude, dessa excelência cristã, como ele está mostrando aqui, voltando para o básico, voltando muitas vezes, mesmo que Paulo tenha colocado, né, ou outro autor das Escrituras tem colocado que já era para nós sermos mestres e vocês ainda estão nos rudimentos da teologia, não pegando esse texto como aquilo que ele vem realmente mostrando, mas justamente eu quero mostrar para você, não no sentido de que você vai estagnar vivendo nos rudimentos da teologia, naquilo que é básico, naquilo que ainda já era para você ser mestre para ensinar as Escrituras. Mas de vez em quando, mesmo com a nossa teologia crescente, né, está evoluindo cada vez mais, eu tenho que de vez em quando voltar ao princípio. Por que eu creio dessa maneira? Para que eu não viva estagnado na mesmice da minha vida espiritual e até mesmo no meu aprendizado cristão, né? Aprendizado teológico. Então, uma das coisas que a gente vê nesse verso é as virtudes que produzirão uma vida cristã completa e futura. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Nós vemos essas virtudes aqui que vão justamente fazer com que a nossa vida cristã seja completa e frutífera, como foi colocado aqui. Então, por isso que o nosso tema é exortação ao crescimento nas virtudes cristãs. Então, se eu coloco a fé, a virtude, né, e esses elementos básicos, as implicações de sua chamada para a minha vida, então Pedro continua insistindo com os cristãos que acrescentem também conhecimento à virtude. Por que esse conhecimento? Aqui está o crescimento em conhecimento através de estudos e de experiências. Uma das coisas que eu lembro que eu conversei com um dos jovens daqui, da sua igreja, eu falei o seguinte, eu disse, olha, nem tudo é só teologia. Me entenda, né? Os pastores que vão ouvir esse vídeo e tudo mais. Nem tudo é teologia. Você precisa também praticar essa teologia na sua vida, para que através dessa prática você adquira experiência com a vida das pessoas, na vida das pessoas. Quando eu coloquei isso, eu falei sobre a importância do relacionamento. Porque muitas vezes nós nos trancamos no escritório, né, ou no nosso quarto e começamos a ler, e lemos, destruímos a biblioteca lendo, né, todos os livros que o pastor indica e outros mais ainda. Né, você tem praticamente um quarto desse tamanho cheio de livro, a qual você lê e mastiga e come, né, e você está se edificando cada vez mais. Mas uma coisa que eu digo o que adianta tudo isso sem você ter relacionamento? Porque através do seu relacionamento é aonde você vai praticar o conhecimento que você teve. Então, uma das coisas que a gente percebe é a questão de que nesse conhecimento, né, o crescimento em conhecimento através de estudos e da experiência. Nós precisamos dessas experiências. Uma das coisas legal que vocês estão fazendo aqui, principalmente os jovens, é de tudo aquilo que já aprendeu até hoje. Já tem quanto tempo que vocês estão trabalhando com o pessoal lá? Pois é. Vocês já estão quanto tempo aqui na videira, aprendendo? Alguns aí. Já temos mais de 5 anos? Pois é. Já chegou mais do que na hora de colocar em prática aquilo que se aprenderam. E isso é bom. É isso que eu estou colocando, mostrando que a prática, né, a experiência tem que andar junto com o conhecimento. Por isso que ele mostra aqui a questão de que a virtude tem que ser acrescentada ao conhecimento também. A seguir vem o domínio próprio, o autocontrole. Esta é a disciplina do soldado cristão com a ajuda
do Espírito Santo. Irmãos, não adianta você dizer eu tenho domínio próprio, eu posso fazer as coisas sozinho, que você não pode. Né? Justamente no texto, que é o texto base, né, João 15, né, de 1 a 5, ele mostra, eu, Jesus colocando que ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramos. E ele colocando no versículo 5, parte C, lá no finalzinho, ele fala o quê? Sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Coisa alguma vocês podem fazer. E muitas vezes nós buscamos fazer as coisas sozinho diante de Deus. E achamos que, porque eu tenho domínio próprio, que eu sou paciente, você não é nada. Eu quero ver você realmente numa tensão na sua vida, se você realmente executa o domínio próprio que você está fazendo. O que você acha que você tem. Simplesmente sem a ajuda de Cristo. Se ele mesmo coloca, sem ele nós não podemos fazer nada, como é que nós achamos que podemos ter domínio próprio sozinho? Então, por isso que Pedro está colocando justamente nessas virtudes. A fé, a virtude ao conhecimento, ou ao contrário, né? A fé coloca a virtude coloca o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e assim por diante. A perseverança no domínio próprio. Por quê? Então vem a perseverança, a capacidade de um veterano de ver através das pressões atuais, à vista dos recursos, conhecido. Aí vem justamente a importância da experiência, da sabedoria a qual ele adquiriu com o tempo. Né? Em seguida, a perseverança, o cristão acrescenta a piedade, que no grego, né, eusebeia, um espírito de reverência e deferência, consideração, importância e acatamento para com Deus em todos os assuntos. E justamente a referência aqui, ele acrescenta a fraternidade, né, a questão da piedade. Ele acrescenta a fraternidade. Que é essa fraternidade? É justamente a deferência para com Deus e revestimento do seu amor é a única base para a genuína bondade altruísta com referência ao próximo. Então a gente percebe que a piedade e a fraternidade, sem isso não tem como você executar aquilo que vocês estão executando. Né? Um evangelismo. Por quê? Porque um sentimento altruísta, né, é aquele que realmente ele se preocupa com aquele que não tem aquilo que você tem. O que você tem na tua casa que pessoas fora da sua casa não têm? E você fica dizendo, tudo bem, Deus me deu, agora ele tem que procurar ter o que eu tenho. Ele tem que se converter a Deus, né, ou reconhecer a Cristo como seu Salvador. Ele tem que buscar um emprego. Tá, mas como se ninguém está dando chance para ele viver uma vida, né, como você vive hoje? Será que nós temos saído de nossas casas justamente para evangelizar essas pessoas? Uma das coisas que eu tenho, sempre já enfatizei para vocês aqui, a minha questão principal é missões urbanas, né? O meu foco principal é esse, porque eu sempre tenho enfatizado isso onde eu prego, pelo fato de que muitas vezes nós nos preocupamos muito com as coisas lá tão distante e nos esquecemos das pessoas que estão tão próximas de nossas casas. Nós saímos, de repente, vocês estão saindo para ir lá no Senador do Campo e seus vizinhos. Né? Irmãos, eu não estou combatendo o que vocês estão fazendo de maneira nenhuma. Estou trazendo esse exemplo que vocês deram aqui, a mensagem aqui. Né? Só para nós entendermos a questão de que essa fraternidade ela tem que ser externada cada vez mais por causa do conhecimento, por causa da fé, por causa do domínio próprio, perseverança das virtudes que Deus nos deu para nós vivermos. Tudo que necessitamos para a vida, Deus já nos deu. Mas também Ele está mostrando essa vida espiritual nessa prática para se importar com as pessoas que estão fora do nosso rol de amizade também. Então, a fraternidade também é colocada o amor, né? O amor divino. É a busca, essa deve ser a busca do cristão. E uma das coisas que a gente entende aqui, por que o amor ele veio por último, né? Seria incorreto colocar essas linhas, graça, essas lindas graças em compartilhamento
que só pudessem ser atingidos nessa ordem. Por exemplo, deixa eu começar com amor. Amor, fraternidade, piedade, perseverança, até fé. Eu podia mudar? De repente você até podia. Mas Pedro ele tem um motivo porque ele coloca a fé em primeiro lugar e depois, no último, o amor. Né? A sua apresentação aqui parece observar uma ordem do mais elementar para o mais avançado. Mas todas elas são facetas da operação do Espírito na vida de um crente, aspectos da glória de Cristo, do Cristo que habita no crente, seu caráter exibido no caráter cristão. Nós vamos responder a pergunta que eu acabei de fazer para você aqui. Então, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Né? No 1 de Pedro 1,8 diz o seguinte: porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Estamos entendendo aonde Pedro quer chegar conosco hoje? Como nós colocamos a questão do tema da nossa exortação ao crescimento das virtudes cristãs, mas principalmente a questão, né, da importância da nossa vida espiritual, da preocupação da nossa vida espiritual saudável, Deus já nos deu de tudo o que precisamos. Por isso que Ele enfatiza isso para as nossas vidas. Para que não sejamos principalmente inoperantes e improdutivos. Eu vivo uma vida espiritual realmente como deve? Aquilo que o Max falou tem tudo a ver com aquilo que Pedro está colocando aqui para nós, nos ensinando? Que tudo isso que cantamos seja verdade em nossas vidas? De repente você pode ficar zangado, mas isso é verdade na minha vida? Pode ser, mas você tem vivido essa verdade na sua vida? A cada dia mais que nós nos deparamos com as Escrituras, que nós nos deparamos com as mensagens do nosso pastor e outros pastores também, conforme nós vamos crescendo, né, na nossa vida cristã e um aprendizado das Escrituras, nós vemos que nós estamos mais longe ainda, parece, de atingir aquilo que Deus quer que nós atinjamos. Uma vida espiritual vivida por meio de uma santidade por causa da obediência a qual nós nos colocamos diante de Deus, ou a qual Deus nos colocou. Obediência não parcial, mas uma obediência que seja íntegra, uma obediência que seja de 100%, total, plena, não só quando eu quero. No sentido de nós fazermos morrer realmente o nosso eu, para que Deus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso, irmãos, não adianta nós queremos viver todas as áreas espiritualmente. Nós precisamos tratar área por área. Não adianta. Não adianta você querer pintar todas essas paredes de uma vez só, a não ser que você coloque vários baldes de tinta aqui, né, com dinamites, né, dentro, e aí você explode, né, as latas de tinta e ela vai pintar tudo aqui. Mas não vai ficar como você queria. Né? Não dá para pintar. Você tem que pintar parede por parede, coluna por coluna. A mesma coisa na nossa vida. Cada área da nossa vida precisa ser tratada de maneira individual. Depois de tratada, aí sim nós vamos começar a tratar outra, naquilo onde as Escrituras mostram para nós tratarmos a nossa vida, nós precisamos tratar. Se você entende a questão de áreas, como nós estamos colocando aqui. Então, na outra tradução ele fala, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. A palavra traduzida para existindo significa ficar debaixo como fundamento ou base. Como uma estrutura de um prédio. É ficar aí, como fundamento e base. Ter isso nas nossas vidas. Isso está implícito na regeneração,
na presença do Espírito no coração ou na vida. Né? Mas a questão de abundar implica em crescimento cristão e plenitude do Espírito ou controle completo, conforme experimentado pelos crentes no Pentecoste e desde então. Nós vimos que, desses exemplos, que o próprio Pedro, quando ele se levantou, né, com tanto ímpeto em pregar as Escrituras, em pregar aquilo que ele aprendeu, em pregar a Cristo, e mais de 3.000 pessoas, né, reconheceram a Cristo como seu Salvador. Ou mais dessas pessoas ouviram essa mensagem, né, se arrependeram, mudaram de vida e assim por diante. Uma das coisas que a gente olha justamente para isso é porque o ímpeto do Espírito Santo que nos foi dado, nos foi deixado, foi justamente para que pudéssemos ter esse ímpeto para que não pudesse ter medo. Não é uma boa analogia, mas, por exemplo, quem não gosta de filme de terror aqui, levanta a mão. Pois é, por que você não assiste? Quer dizer que o resto todo mundo assiste? Beleza. Sexta-feira lá em casa, depois do culto de oração aqui, não, brincadeira. Irmãos, por que nós não assistimos filme de terror? Eu não quero, como é que se diz? Incentivar você a assistir. Não, eu não incentivo. Né? Eu gosto de assistir, mas por que você não assiste? Eu conversando com alguns cristãos, ele fala assim, porque eu tenho medo. Medo de quê? Você entendeu? Você tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Você pode até não levantar a mão dizendo que você não tem medo de morrer, mas querendo ou não, lá no fundo, nós temos medo de morrer. Nós não queremos morrer porque, peraí, deixa eu aproveitar mais um pouco da minha vida aqui, se o Senhor está me dando. Né? Muitas vezes a gente acha que tem alguma coisa, mas não tem. Então, sabe aquela questão de viver essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida? O interessante é que nós falamos que nós não temos medo de morrer, mas de pregar o Evangelho. Quem tem medo aí? Levanta a mão. Levante não, meu irmão. Quem tem um receio de levar o Evangelho a outra pessoa, um receio de receber um não. Aí eu pergunto, o Espírito Santo está ou não está atuante na sua vida? Você está vivendo essa vida espiritual saudável ou não? Irmãos, isso tem caído como uma bomba na minha vida. Não é para vocês a mensagem, não, é para mim. Né? Depois eu vou ver de novo, reavaliar de novo a minha mensagem quando eu assistir de novo, se for ao ar. Mas vamos lá. Então, inativos, nem infrutífero. O fruto do Espírito se compreende devidamente, é o caráter de Cristo realizado no cristão. Na descrição deste fruto, né, em Gálatas 5, 22 e 23, a gente percebe que o amor divino foi mencionado em primeiro lugar. E as outras graças, 7 ao todos, ficaram subordinadas a ele. Então, estão intimamente relacionadas em espírito e caráter à lista que Pedro faz acima, como nós deixamos aqui: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Em Colossenses 3,14, Paulo menciona o amor divino em último lugar como um resumo que abrange todas as graças, mais ou menos como faz Pedro. O Pai é glorificado conforme o crente vai produzindo mais fruto. João 15, 8. No pleno conhecimento do nosso Senhor, antes para o conhecimento precioso e correto do nosso Senhor. Esta é uma declaração da direção na qual a conquista do cristão se dirige. O quê? Conhecimento precioso e correto do nosso Senhor. Isso que nós somos dirigidos, impelidos a isso. Conhecer cada vez mais de Deus. Por isso que todos os anos nós temos que ler as Escrituras. Quem é obrigado, irmão, a ler as Escrituras todos os anos? Não levante sua mão, porque isso vai mostrar o seu coração. Né?
Mas a gente percebe que nem sempre nós queremos as Escrituras. Primeiro de tudo porque não tem figurinhas. Se tivesse, seria mais interessante, né? Mas uma das coisas que a gente entende é justamente nessa situação que quando eu olho para as coisas de Deus como obrigatoriedade, isso me cai como um peso na minha vida, no meu coração, ao ponto de fazer assim, cara, eu não gosto de fazer nada obrigado. Obrigado. Perdoe pelo cara. Eu não gosto de fazer nada obrigado. Eu gosto de fazer as coisas relaxado, quando eu quero. Né? Eu não gosto de fazer nada obrigado. E uma das coisas que a gente entende é que o próprio Senhor, quando Ele nos resgatou, não é que Ele nos obriga a fazer isso, mas nós somos obrigados pela nossa gratidão de ser gratos constantemente a Deus por aquilo que Ele fez. Se alguém salvar a sua vida em relação a um acidente, você vai ser ou não vai ser grato a essa pessoa? Até um dia você salvar a vida dela. Pois é, o problema é que não tem como você fazer isso com Deus, porque Deus é eterno. Né? Não tem como você salvar Cristo mais, não tem como você salvar Deus, né? Não tem como você salvar o Espírito Santo, não tem como. Então, querendo ou não, a nossa vida de gratidão e obediência a Ele é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Mas não olhando para isso como uma obrigatoriedade ruim. Mas no sentido de eu estar me obrigando a fazer isso porque eu quero ser grato a Deus. No sentido de eu estar me determinando, eu posso me determinar, você pode se determinar, né? No sentido de eu estar me determinando a fazer aquilo. Claro, debaixo da vontade de Deus. Mas no sentido deixando a preguiça de lado, deixando as coisas, olhando as coisas de Deus como as coisas muito pesadas, que não são muito prazerosas, para fazer outras coisas que achamos que são mais prazerosas. É a mesma coisa que muitas vezes nós achamos que remédio ruim é remédio doce, né? Mas não é. Remédio bom é um remédio amargo. Como é que pode isso? Já viu aquela situação que aquilo que nos faz mal é mais gostoso? Né? Nós sabemos disso. Por exemplo, Coca-Cola. Perdão os cocólatras aí. Estamos juntos aí. Mas uma das coisas, irmãos, aquilo que faz bem à nossa saúde, à nossa vida, nós não gostamos muito. Tem muitas pessoas que não gostam de brócolis, é tão bom. Fígado, é tão bom. Né? Uma panelada bem feita, uma buchada. Né? É tão gostoso, tão bom. Mas e aí? Entendeu? E quando a gente sabe que aquilo que a gente gosta é bom e nós nos empenhamos para fazer isso, e eu digo para você, nós sabemos que aquilo que é bom, que aquilo que é agradável, que aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não queremos fazer. E nós temos o conhecimento, né? Nós temos a experiência, nós sabemos que isso vai ser melhor para nós, mas nós não queremos fazer. Por quê? Porque é chato. Porque não é aquilo que o meu coração deseja. Sim, se você for viver de acordo com o seu coração, naturalmente você já vai se deparar com a sua depravação, que é total. Não é parcial. É total. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos realizar aquilo que nós queremos. Por isso que eu sempre coloco que tanto querer como realizar é Deus que executa nas nossas vidas. Porque se fosse depender por nós mesmos, nós não líamos as Escrituras, nós não víamos para o culto, nós não cantaríamos como nós estamos cantando, não faríamos isso. Porque o nosso desejo é sempre o nosso conforto. E achamos que isso é algo bom para a nossa vida espiritual, e não é. Continuando o texto, versículo 9 do 1 Pedro 1, ele fala o seguinte: todavia, se alguém não as tem, essas virtudes, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Essa questão do estar cego e só ver o que está perto, na realidade, poderia ser traduzida como míope, né?
Uma pessoa que é míope, que ele só consegue enxergar aquilo que está perto. Longe ele não sabe nem o que está enxergando. Ele é realmente, aí sim ele seria um cego. Mas uma das coisas que a gente vê no pleno conhecimento do nosso Senhor, antes para o conhecimento precioso e correto do nosso Senhor, esta é uma declaração da direção na qual a conquista do cristão se dirige. Então menciona-se a alternativa, é cegueira e miopia espiritual, e um senso enfraquecido de realidade e vida espirituais. Pessoas que estão cegas, pessoas que estão míopes, pessoas que estão com essa cegueira espiritual tão grande que não conseguem experimentar realmente a delícia que é estudar as Escrituras. Não só ler, mas na leitura também. Quando você pega um livro muito bom, um livro de história, né? Se você gosta de história e tudo mais, ou um livro que vai falar da área que você executa o seu trabalho, você vai justamente perceber a questão de que é tão prazeroso eu ver coisas de acordo com a minha área do que simplesmente olhar livro de medicina. E quem trabalha com medicina aqui, quem está estudando medicina, você vai dizer, pastor, o senhor é louco. Entendeu? Medicina é melhor do que teologia, do que ler livro de teologia. Livro de teologia é muito chato, mas medicina é legal. Mas por que você faz isso? Porque você faz aquilo que você gosta. Mas a sua cegueira espiritual, você só vê aquilo que você gosta, aquilo que está perto. Mas aquilo que é bom para você, você não consegue ver. Então, o versículo 10 ele fala, portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, 2 Pedro, perdão, de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Procurai, ocupe-se com diligência cada vez mais, ou cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Eis aqui uma responsabilidade pessoal com referência à vocação e escolha que Deus fez deles, dessas pessoas que Pedro está colocando. Consolidar o chamado à eleição quer dizer cultivando as qualidades nos versos 7 e 8, que são essas qualidades que nós vimos aqui. Eles e outros tantos poderão ter a certeza de que Deus os escolheu e chamou. Mateus 7, 20. Assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. A autenticidade do que professaram será confirmada à medida que se manifestarem essas virtudes. Gálatas 5, 6 em diante. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Tiago, ele coloca no capítulo 2, verso 18, fala o seguinte, mas alguém dirá, você tem fé? E ele fala, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Pelo menos até aqui, o que temos aprendido é, nada deve ser só cognitivo. Precisa de prática. Teologia, uma coisa que eu tenho aprendido, que teologia ela pode ser aprendida no cognitivo, sim, é importante, mas o que é mais importante também é aprender também a teologia na prática. Como se aprende teologia na prática? Quando você vê ações da própria igreja em determinada situação. Você já parou para avaliar isso? Quando o Asaf está conversando com alguém, ou quando ele está fazendo alguma coisa aqui na frente, ou quando ele está pregando, ou quando ele está... Você joga um bola ainda? Jogando futebol, ou fazendo outra coisa, né, no seu trabalho, olhando para o Asaf, será que ele está executando a teologia que ele tem aprendido aqui na sua igreja? Isso nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Por isso que Tiago ele mostra a fé sem obra, ela é morta. Mas eu vou mostrar a minha fé pelas obras. E no sentido, ele não está combatendo Paulo.
Mas uma das coisas que ele está fazendo, ele está mostrando que não é só viver pela fé. É agir pela tua fé. A fé e obras, elas têm que andar juntos. Então, assim como teologia e prática, não basta só aqui. Você tem que fazer com que na conversa, no relacionamento com as outras pessoas, a sua teologia seja demonstrada, mostrada, e justamente mostrada para que as pessoas também sejam edificadas pela teologia que você tem aprendido. Deus elege e chama a obediência e a santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Você não foi chamado para ficar na cadeira ou para ficar no seu conforto, você foi chamado para viver uma vida de santidade e obediência a Deus. E você sabe como nós devemos viver essa vida de santidade e principalmente viver uma vida de obediência ao Senhor. Como já coloquei aqui, nos despindo da nossa própria vontade e olhando para a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita, sempre. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para o quê? Sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Muitas vezes, algumas pessoas olham para esse texto e acham que é só lá no céu. Não, é aqui mesmo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esses frutos confirmam a origem divina. Jamais tropeçarão. Os que dessa maneira dão provas de fé nunca deixarão de perseverar. Percebendo assim continuamente, não tropeçarão em tempo algum. A obediência não é opcional sob qualquer aspecto ligado à segurança do cristão. Nós não temos a opção de dizer assim, obedecer ou não obedecer. Eis a questão. Não temos essa opção. Nós temos, na realidade, um único dever, que é obedecer. E obediência em santidade. Viver uma vida de santidade por meio da obediência. Você pode fazer o trocadilho que você quiser. Mas isso sempre tem que andar juntos. E Pedro está mostrando justamente isso, como nós já colocamos no início, a questão de que, provavelmente, se ele estava combatendo o gnosticismo que estava crescendo, que estava começando, que estava engatinhando ainda. E hoje, nos nossos dias, de repente, se nós pararmos para avaliar, muitas vezes nós achamos que isso aí foi filosofia do passado. Não. Está muito presente e muito forte nos nossos dias atuais, principalmente. Então, para nós terminarmos, 2 de Pedro 1, verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está uma insinuação de que a sociedade celestial não será desprovida de classes. Por quê? A mordomia das riquezas de Cristo produzirá juros eternos. O cristão, recebendo riquezas através da provisão de Cristo, investe e acumula riquezas futuras. Aonde está escrito isso, pastor? 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19, que diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em suas obras, boas obras, generosos e prontos para servir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, eu queria deixar justamente aqui para vocês do que tudo que nós aprendemos aqui, justamente a importância de vivermos essa vida espiritual, né? Justamente a questão da urgência da conquista espiritual para as nossas vidas. Muitas vezes você pode até, de repente você pode até colocar, pastor, eu já conquistei a minha vida espiritual, sim. E mais uma vez eu vou dizer para você, será que nós aprendemos justamente a questão dessa urgência da conquista espiritual nas nossas vidas? Quando a gente percebe, eu não vou querer nem colocar no mesmo patamar, mas pelo menos, sabe, próximo aos nossos pais da igreja, né, aos nossos mártires que nos deixaram muito, que nos ensinaram, né, aos reformadores principalmente, mas principalmente os mártires, né, os pais da igreja, quando eles viveram um certo avivamento na sua vida. E a gente tem experiências não, a gente tem conhecimento de que muitos mártires, quando eles começaram a viver, né, não é a palavra que eu acabei de falar, essa vida espiritual, esse avivamento nas suas vidas, não só a sua comunidade, mas como a sua cidade, o seu estado e até mesmo o seu país, houve uma reviravolta muito grande. Irmãos, e quando a gente olha para isso, a gente acha que por causa de um e a igreja veio e cresceu junto. Não. É por causa de um avivamento espiritual de uma pessoa só. Às vezes nós estamos buscando viver esse avivamento espiritual em conjunto. A gente pode viver isso? Pode. Mas o que adianta você querer viver essa vida espiritual em conjunto, esperando, né, esse avivamento espiritual em conjunto, esperando uns pelos outros? Comece por você mesmo. Como tem um cântico que a gente cantava muito, a questão que fala o seguinte: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo seja assim, né, rumo à perfeição. Tem que começar de mim. Eu não posso esperar pelos outros. Tem que começar de mim. O avivamento espiritual, né, a urgência da conquista espiritual, desse avivamento espiritual, tem que começar de mim. Às vezes nós esperamos, como nós estamos à véspera do Natal do mundo, né? Eu entendo como o nosso pastor coloca, eu entendo isso também. Não foi nessa data que Cristo nasceu, mas assim como as nossas famílias comemoram e tudo mais, esse é o dia que o pessoal usa para comemorar. Ok, vamos lá, né? E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas colocam que o espírito do Natal, né, entra nos nossos corações e aí nós começamos a ser altruísta para com as pessoas. Mas é só uma vez por ano, né? Porque quando termina o Natal, no outro ano principalmente, não dá para ser, né, o espírito do Natal vai embora, né, e eu não consigo ver essa vida espiritual, esse avivamento como foi pregado. A gente percebe que como coloquei, esses mártires, né, que viveram esse avivamento espiritual, eles levaram até praticamente o final de suas vidas. E impactaram muitas igrejas, né, ou impactaram a igreja de Cristo, ao ponto de que muitos foram edificados, muitos viveram uma vida realmente buscando viver uma vida de santidade. Irmãos, isso é tão importante para os nossos dias, mas uma das coisas que eu quero trazer para nós, só uma pequena implicação prática. Como será o futuro da nossa vida espiritual ano que vem? Continuaremos fazendo as mesmas coisas? Continuaremos buscando viver esses mesmos princípios? Ou nós vamos realmente aprender a colocar em prática aquilo que nós já temos aprendido? Viver uma vida espiritual mais intensa, mais profunda, e não só
no mar tão raso que você não consegue nem mergulhar o dedão do seu pé. Isso nós precisamos buscar, né? A enfatizar nas nossas vidas esse crescimento espiritual constante, principalmente a busca desse avivamento. Não foi a palavra que nós colocamos, mas nós avaliamos justamente a questão da urgência da conquista espiritual nas nossas vidas. Assim também que possamos viver, né, juntos, crescendo juntos, mas partindo de mim, partindo de você, partindo de cada um de nós. Não esperando uns pelos outros, mas que buscamos fazer a nossa parte, aquilo que Deus tem proposto para nós fazermos principalmente. Vivemos uma vida de obediência em santidade. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, por essa reflexão. Quero te agradecer, Pai Celestial, porque Tu tem nos abençoado a cada dia. E principalmente, Deus, quando nos prostramos diante de Ti, para aprendermos para a nossa edificação. E quando nós aprendemos, Senhor, para a nossa edificação, somos capazes também, Senhor Jesus, de ensinar a outros a viverem essa vida de edificação também. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa carta que Tu tem nos dado, Senhor, através de Pedro. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esses escritos, porque realmente ele nos traz, Senhor, a uma reflexão profunda daquilo que o Senhor tem proposto para nós. A vida de santidade em obediência. E te pedimos perdão, Senhor, nesta noite, porque muitas vezes nós temos buscado, Senhor, fazer a nossa própria vontade. E sabemos, Senhor, que a nossa vontade não é boa, é desagradável e principalmente cheio de falhas, Pai. Mas mesmo assim, Deus, nos perdoa, porque cada vez mais nós ainda temos buscado a fazer a nossa vontade. Então, Senhor, nos livra disso. Eu te peço em Teu nome, Deus, que busquemos esse avivamento espiritual nas nossas vidas, Deus, para que o Teu Espírito venha cada vez mais nos incentivar por meio da palavra, para podermos, Senhor Jesus, aprender mais de Ti, não só de uma maneira comum, como nós aprendemos na escola secular, mas que possamos, Senhor, aprender de uma maneira, Senhor, sendo alegres, vivendo, Senhor Jesus, uma euforia no nosso aprendizado, Senhor, tanto de Ti, mas principalmente daquilo que Tu deixaste na Tua palavra. Te pedimos em Teu nome, Senhor, que nós busquemos viver essa vida espiritual saudáveis nas nossas vidas, colocando em prática toda a teologia que nós já aprendemos. Em Teu nome eu te agradeço para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.